Fala pessoal, beleza? Eu vou estar com vocês aqui falando sobre o direito constitucional nessa aula 01, tá ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de constituição, tá beleza, meu amigo? Vamos lá! Nós vamos iniciar aqui com quanto à origem. Então a Constituição ela pode ser promulgada, outorgada, ela pode ser cesarista ou ela pode ser também pactuada. O que é uma Constituição promulgada? É resultante da atividade da Assembleia Nacional Constituinte, esta eleita de modo direto pelo povo, igual no Brasil, por exemplo, a Constituição de 88, foram lá a Assembleia Constituinte que fez ela. Então, aqueles deputados ali, aquele congresso ali, todos foram eleitos diretamente pelo povo. Então, ela foi promulgada. E quando ela é outorgada, quer dizer que ela é feita por causa de um tirano, de um ditador. Ela não tem a participação do povo, ela é outorgada, ela é enfiada a goela abaixo, né? Uma tradução melhor aí. E quando ela é cesarista? A cesarista é quando o governo ele faz a Constituição, mas ele, entre aspas, ele fala que o povo está aceitando, mas o povo não está aceitando, porque às vezes o povo está reprimido. Não quer dizer que é de ditadura, entende? Vamos lá, a cesarista é definida por José Afonso da Silva não como exatamente outorgada, muito menos democrática. Ocorre um plebiscito ou um referendo sobre o projeto apresentado pelo governante, sendo que a participação popular nesse caso não é propriamente democrática, mas apenas uma maneira de aprovar a vontade do governante, como o plebiscito de Pinochet no Chile em 1980. Então, a cesarista e a outorgada, gente, elas não são democráticas. A democrática aí é a promulgada. E a Constituição pactuada? Ela surge como uma consequência de um pacto firmado entre os detentores do poder constituinte, em que este é centralizado em mais de um indivíduo ou grupo social. Foi o que aconteceu na França. Então tinha dois poderes constituintes. Então eles fazem um pacto para quê? Para uma Constituição. Olha, a Constituição também, quanto ao conteúdo, ela pode ser formal ou material. Quando é que ela vai ser formal? Formal é aquela que, além de tratar de assuntos de interesse constitucional, possui outros assuntos. É como a Constituição brasileira. Ela não trata só de assuntos constitucionais, ela vai falar sobre o SUS, ela vai falar sobre direitos humanos, ela fala direitos políticos, ela fala sobre muitas coisas que não é só assunto constitucional. E a material? A material ela preocupa-se com a organização do Estado, com o seu regime político, distribuição de competências, ou seja, possui regras fundamentalmente constitucionais. Então, quando é material, ela é basicamente bem enxuto. Seria tipo, para um exemplo aí, né? Seria como se a Constituição toda fosse um artigo 37 a 42, falando sobre os órgãos, falando sobre aquele tipo de tudo ali. Vamos lá. E quanto à extensão? Quanto à extensão, ela pode ser sintética ou analítica. Quando ela é sintética, ela dispõe sobre aspectos essenciais ao Estado. É uma Constituição resumida, tipo a Constituição dos Estados Unidos. Lá tem os seus uma Constituição bem resumida e a partir dela é que vão surgir as leis, né, infraconstitucionais ali, outras leis ordinárias, para regulamentar aqueles artigos ali. Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos ela é bem pequena. A do Brasil, existe normas, né? Existem normas que elas estão ali e elas precisam de uma complementação, elas precisam de uma regulamentação. Mas tem no Brasil, já tem na Constituição brasileira também, existem normas que elas, por si só, ela já se explica, né? Já se regulamenta. E quando ela é analítica, ela dispõe vários assuntos, inclusive normas que não são materialmente constitucionais. Ou seja, é uma Constituição
prolixa. Então ela vai falar sobre vários assuntos ali na mesma Constituição. E depois nós vamos aqui quanto ao modo de elaboração. Quanto que é o modo de elaboração? Tem ela dogmática e também tem ela histórica. A dogmática, essa Constituição é sempre escrita, é elaborada por um órgão constituinte, o qual sistematiza os dogmas, ideologias e o direito dominante no momento histórico. Então, a do Brasil, gente, é dogmática. Por quê? Ela é escrita, né, primeiramente, e ela é elaborada por um constituinte a qual sistematiza os dogmas, as ideologias, o direito dominante no momento histórico. No caso do Brasil, em 88, o Brasil estava saindo, né, de um regime militar, de um tipo de governo, né? É histórica. Ela não é escrita. É resultante de lenta formação histórica, do lento evoluir das tradições, dos fatos sociopolíticos. Ela envolve os costumes, jurisprudência, precedentes e convenções ocorridos no decorrer da história do povo. Mas, por exemplo, aí vai ter a Constituição Inglesa. Então ela é histórica, né? O próprio nome já diz aí, com o tempo ela vai mudando, ela vai tomando rumos. E quanto à ideologia? Olha, a Constituição pode ser ortodoxa e também ela pode ser heterodoxa ou eclética. Heterodoxa, traço, né? Eclética, né? Tem lugar que usa heterodoxa, tem lugar que usa eclética. Então, quando ela é ortodoxa, ela é formada por uma única corrente ideológica. E quando ela é heterodoxa, ela é eclética, ela é formada por diversas correntes ideológicas conciliatórias, como é o caso da Constituição brasileira. Então não tem só uma corrente ideológica, vamos seguir só nesse patamar, só nesse caminho, não. Então, são várias correntes ideológicas e geralmente as heterodoxas, elas são mais de constituições democráticas, né, promulgadas. Aí vamos ter também quanto à finalidade da Constituição. Olha, ela pode ser garantista, né, que possui o objetivo de limitar o poder do Estado e aumentar a proteção dos direitos individuais. Após um período de privação dos direitos fundamentais devido a um regime de poder autoritário, a nova Constituição buscará resguardar direitos conquistados antes do movimento ditatorial. Então, às vezes a Constituição garantista, ela vem para garantir direitos que passou em períodos anteriores. Por exemplo, vamos supor que um país lá estava vivendo uma ditadura até hoje, né? Começou a ditadura ali em 2000 e veio até agora 2021. Aí hoje chegou o dia de fazer uma Constituição. Eles vão querer fazer uma Constituição garantista. Para quê? Para voltar aqueles direitos que tinham antes de 2000. Tem a Constituição Balanço, observa o presente, analisando os benefícios, registrando o seu desenvolvimento e preparando-se para uma nova etapa. Exemplo, Constituição da extinta União Soviética, onde a cada novo estágio em direção ao comunismo promulgava-se uma nova Constituição. E tem a Constituição Dirigente, além de fixar direitos e garantias fundamentais, fixa metas estatais, buscando assim nortear o futuro de uma sociedade e estabelecer metas, diretrizes e programas sociais. Percebe-se que essa Constituição possui muitas normas pragmáticas. Então a do Brasil também, gente, é dirigente. Por quê? Porque ele fixa lá, né, direitos e garantias fundamentais, fixa as metas, objetivos. Então a do Brasil também é dirigente. Depois nós vamos para quanto à ontologia. Gente, ontologia significa qual próximo está isso da realidade. Então, ela pode ser dividida em normativa, nominal ou semântica. Na normativa, é a Constituição que está alinhada com a realidade política do país. É eficaz. Exemplo, a Constituição Brasileira de 88. E a nominal são as constituições
que, apesar de terem o objetivo de regulamentar a vida política do Estado, no entanto, não conseguem fazer a implementação desse papel, ou seja, não possui eficácia. E a semântica, ela busca formalizar e manter o poder político vigente. Percebe-se que aqui esse tipo de Constituição não limita o poder político, mas o legitima. Então a semântica, né, dá para perceber que está mais voltado para as constituições aí resultantes de ditaduras, né, regimes autoritários. E também quanto à alterabilidade, né, quanto que você vai poder alterar a Constituição, tem ela imutável, tem ela rígida, flexível e semi-rígida. Então a imutável é a denominação criada por Van Helsing, Hans Kelsen, as constituições às quais é vedada qualquer modificação em seu texto. Não há espaço para a existência desse tipo de Constituição na atualidade. Entendeu? Então tem que mudar, a Constituição tem que mudar, porque vai mudando, né, os costumes dos povos, então não tem como ter Constituição desse jeito hoje, né? Também tem a rígida. Ela é rígida devido precisar de um processo solene e de várias exigências formais especiais para haver sua alteração. O processo legislativo para alteração do seu texto é muito mais complexo do que para formar as leis ordinárias ou complementares. Aqui no caso do Brasil. Então, para alterar, para colocar, né, uma emenda constitucional aqui no Brasil, precisa aí de um solene processo, né? Ali, votação de 2 turnos, de 3/5 em cada casa, né? E nas 2 casas. Então, aqui no Brasil ela é rígida, pode dizer até que ela é super rígida, né? E tem também a flexível. O que são elas? É facilmente modificada pelo legislador através do mesmo processo de elaboração das leis ordinárias. A própria lei ordinária, dispondo ao contrário do texto constitucional, pode alterar a Constituição. Então vai ficar meio bagunçado, né? Pensou no Brasil, se qualquer um pudesse lá mudar a Constituição, o que ia ser aqui? Né? Então, flexível, gente, é mais para país desenvolvido, né? Onde que os governantes ali, os legisladores, né, eles sabem o que eles estão fazendo, né, e não precisa daquele processo todo rígido igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem que ser rígido mesmo, né? Tem que ser rígido, senão cada coisa que entrar na nossa Constituição que é complicado. E também tem as semi-rígidas, né? Possui partes flexíveis, passíveis de fácil modificação, e por outro lado possui partes rígidas, precisando de processos mais solenes para sua modificação. Então, no Brasil, gente, o Brasil não é semi-rígida. A prova vai querer colocar isso para você lá, semi-rígida. Então, o Brasil não é. Então, preste bastante atenção. O Brasil é rígida ou super rígida. Tá bom? Então, o que faltou aí foi quanto à forma, né? Escrita ou não escrita. Então, a forma escrita é que nós temos aqui no Brasil, né? Então, a Constituição ela é escrita. Tem vários aí, né? Quem gosta de vadimeco, né? Carregar aquele livro desse tamanho, você vê aí o peso da Constituição, né? E também tem a não escrita, que no caso, que eu já até falei aqui, né? A Constituição inglesa. Tá beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui, que é o seguinte. Nós vamos olhar agora a questão da Constituição Brasileira de 88, né? Então quanto à origem dela, ela é promulgada. Quanto ao conteúdo, ela é formal. E quanto à extensão, ela é analítica. Ela fala sobre tudo, né? Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Ela é escrita, tá bom? Ela é escrita, ela fala sobre vários dogmas, vários pontos de vista. Quanto à ideologia, ela é heterodoxa, né? Ou eclética. Então ela não tem só um ponto de vista, né? Ela só não tem uma ideologia, ela tem várias ideologias ali que coincidem, que conciliam, né? Quanto à finalidade do Brasil, ela é dirigente. Por quê? Porque ela fala sobre direitos e garantias nela e também traça metas, objetivos
E quanto à ontologia, quanto mais próximo da realidade, a nossa é normativa. Ela é eficaz. Ela traz o que realmente está vivendo no país, né? Isso aí no papel, tá, gente? Na teoria. Quanto à autabilidade, ela é rígida ou ela é super rígida, tá bom? Esse super rígido aqui, ela quase nem existe, né? Na doutrina, mas se na sua prova cair, é porque é uma minoridade, uma minoritária, né? Uma ordem minoritária ali fala sobre super rígida. Então o Brasil é rígida ou super rígida, tá ok, gente? Aí eu criei aqui, né, um recurso mnemônico para você dar uma frasezinha aí, para você estar falando, né, no seu dia a dia aí, para você não esquecer isso aí, tá beleza? Então nós vamos falar só os de vermelho aí que é importante. Lembrando aí, ó, PF, né, pode ser Polícia Federal, né? Só para a frase ficar legal aqui, mas PF, o P é de promulgada e o F é de formal. Então são as palavras mais fáceis, né? Então eu tirei daí só para o mnemônico não ficar muito ruim, né? Olha, a dogmática PF Ana era hétero, normativa e super rígida. Por isso era dirigente. Então, se você ficar gravando essa frase aí, na hora de chegar na prova, você vai lembrar das palavras, né? E se perguntar, a Constituição Brasileira é normativa? Aí você vai lembrar disso aí e vai marcar, entendeu? Então, a dogmática PF, Ana de analítica, era hétero, normativa e super rígida. Por isso era dirigente. Tá beleza, pessoal? Então, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Vinícius, que me deu uma forcinha aí para mim estar fazendo esse vídeo. Ô Vinícius, beleza? O Yatani, a Tatiane, a Letícia, mais quem? O Mendanha, o pessoal aí do grupo aí, né, que eu participo aí, um grupo bacana mesmo. Eles falaram assim, Marcão, você tem que fazer mais vídeos lá. Eu falei, gente, eu não sei nada de direito, o que eu vou arrumar? Mas tá beleza? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aí, depois deixa seu comentário, se você gostou, se você não gostou, se você achou que ficou ruim, também pode colocar, não tem problema, né? As críticas também, elas são muito importantes pra gente estar fazendo mais vídeos aí e acertando, né, nos próximos, tá beleza? Um abração aí, obrigado!